A paz do Senhor Jesus, queridos, você está aqui em Verdades em Goles. E mais uma vez nós vamos compartilhar a maravilhosa palavra de Deus com você. Hoje nós vamos entrar aqui, em Números, Vamos mergulhar junto comigo? Mas antes de você mergulhar, já vai deixando o seu like, vai compartilhando esse vídeo, E se você não é inscrito, se inscreve também para fortalecer o canal, amém? Sempre que possível nós estaremos aqui compartilhando a palavra de Deus com você. Então, Números capítulo 27 é o assunto que nós vamos aqui hoje compartilhar. Mas vamos ler alguns versos anterior ao capítulo 27 para você entender, Eu quero ler aqui a partir do verso 61 do capítulo 26. Diz assim: E Nadab e Abiú morreram quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor. E os que foram contados somaram 23.000, todos os homens da idade superior a 1 mês, porque não foram contados entre os filhos de Israel, porque não lhes foi dada a herança entre os filhos de Israel. Aqui está falando do pessoal que morreu no deserto, tá, queridos? A destino de Canaã, a terra prometida, Então, esses não foram contados, A palavra de Deus está deixando claro que eles não foram contados na herança, na hora que foram repartir a terra de Canaã, aqueles que chegaram. Vamos continuar? E estes são os que foram contados por Moisés e Eleazar, o sacerdote, que contaram os filhos de Israel nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, perto de Jericó. Mas entre estes não havia nenhum dos que foram contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando contaram os filhos de Israel no deserto do Sinai. Entende? Há dois públicos, um que foi contado e um que não foi contado, um que foi incluído e um que não foi incluído. Porque o Senhor dissera destes que morreram no deserto: eles certamente morrerão no deserto. E não restou nenhum homem daqueles, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. E agora nós entramos aqui no capítulo 27 de Números, que nós queremos mergulhar um pouquinho mais e pedir ao Espírito que traga um ensino poderoso que contém nessa palavra para o meu e para o seu coração. Amém, queridos? Então, capítulo 27 diz assim: E vieram as filhas de Zelofiade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes de suas filhas, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E se puseram diante de Moisés e Eleazar, que era o sacerdote da época, E diante dos príncipes de toda a congregação, à porta do tabernáculo da congregação, e disseram: Nosso pai morreu no deserto e não estava na companhia dos que se juntaram contra o Senhor, na companhia de Corá. Porque houve esses, queridos? Então, teve duas situações em que o povo morreu no deserto. Aqueles que se juntaram em rebelião contra Deus, que é considerado ali a família de Corá, e os outros que morreram mesmo, por conta da idade, da vida, ou dos seus próprios pecados, mas que morreram sem se rebelar contra Deus. Então, as filhas, de Zefoleade se atrevem, ou ousam, ou têm a coragem, de se achegar até a tenda do encontro, que era o lugar onde Deus falava com o seu povo ali, e se colocam diante do líder responsável de todo o povo, que era Moisés, e clamam por um direito seu. E elas alegam: olha, o meu pai morreu no deserto, não foi contado por vocês, mas ele não morreu em rebelião, Ele simplesmente não chegou aqui como nós chegamos, E ele não deixou nenhum filho homem para poder requerer a herança da terra, ou parte da terra como herança, Mas nós estamos aqui em nome do nosso pai, sabendo do que ele fez, da sua história, e nós queremos a nossa parte. Que lindo, queridos, Você tem coragem, você tem tido coragem de reivindicar aquilo que o Senhor disse que é seu, queridos, porque essas mulheres, elas tinham direito, elas caminharam ali, o pai delas caminharam ali, fizeram bem ao Senhor, obedeceram ao Senhor, apenas não chegou, morreu, Como todos nós um dia vamos morrer, se não formos arrebatados em vida. Então, elas estavam ali reivindicando um direito real.
no seu próprio pecado e não teve filhos homens. Por que deveria o nome de nosso pai ser retirado do meio da sua família? Por não ter tido filhos homens, dai-nos, portanto, uma possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: as filhas de Zelofeade falaram corretamente. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás com que a herança de seu pai passe a ser delas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: se morrer um homem que não teve filhos homens, então fareis com que a sua herança passe a sua filha. E se não tiverem filha, então dareis a sua herança aos seus irmãos, né? E se não tiverem irmãos, então darei a sua herança aos irmãos de seu pai. E se o seu pai não tiver tido irmãos, então dareis a sua herança ao seu parente que for mais próximo da sua família, e ele a possuirá. E isto será para os filhos de Israel um estatuto de justiça, como o Senhor ordenou a Moisés. E o Senhor disse a Moisés: sobe este monte Abarim e vê a terra que dei aos filhos de Israel. E depois de tê-la visto, serás também recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido o teu irmão Arão. Muito poderoso, né? De que o povo de Deus, ele tem uma herança. Sabe, queridos? E essa herança, ela não se perde quando morre alguém da nossa família, né? A herança que nós temos em Deus, ela é eterna, ela é perpétua, né? Ela passa de geração para geração. Então, tudo aquilo que nós conquistamos em Deus fica eterno, queridos. Que coisa linda, né? Então, você já tinha esse conhecimento que tudo aquilo que você conquistou em Deus, a sua família, a sua herança, a sua possessão, vai usufruir disso, né? E Deus fez questão de deixar isso registrado aqui em Números. Por isso que a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela é preciosa e poderosa para o nosso ensino e traz, né, as verdades e a autoridade do nome do Senhor sobre a vida de todos aqueles que a temem. Então, essas filhas, elas foram diante de Moisés, né, aclamar por um direito de herança que elas sabiam que possuíam. Muitas vezes eu e você sabemos que nós temos o direito possuído, garantido por Deus, mas ainda assim deixamos de reivindicá-lo. Queridos, a partir de hoje, que esse vídeo chegou até a sua casa, até a sua vida, até os seus ouvidos, você não vai deixar de reivindicar nenhum dos seus direitos, principalmente aqueles direitos que você sabe que você já conquistou em Deus, no nome do Senhor. Ou melhor, não vai abrir mão em hipótese nenhuma, você vai reivindicar, né, por essa herança divina, né, de cuidado de Deus na sua vida. Amém? Acla, Noa, Ogla, Milca e Tirza tiveram seu pai morto no deserto e não deixou nenhum filho homem para que pudesse ali então tomar posse das terras que estavam sendo entregues ali quando eles chegaram na terra prometida, né, conforme o Senhor havia prometido para o seu povo. Registra o ato corajoso dessas irmãs, queridos, né, e faz questão de deixar aqui registrado para a gente, para elas reivindicar uma herança paterna na terra prometida. Então, a tribo de Manassés, do qual elas faziam parte, havia conquistado em Deus o direito de herança da terra. E elas, por não terem ali um irmão homem, elas estavam sendo deixadas de lado, né, nessa situação, nessa hora de repartir essa terra. Mas aí, elas entendendo do seu direito, sabe, queridos, por isso que é importante você ter conhecimento do seu direito. Porque uma vez que você conhece o seu direito, você tem direito, tem um valor para você, né? Você não vai abrir mão dele, né? E assim também, essas 5 filhas não abriram mão daquilo que era direito adquirido do pai. Deus não registra, queridos, qualquer petição na Bíblia. Ele registra petições em que a motivação está correta, para nos trazer mais aquelas que foram atendidas por Deus, né? Essas reivindicações tinham motivações corretas diante de Deus e por isso que elas foram alcançadas diante de Deus para o seu povo, porque elas eram corretas diante do Senhor. E o pedido, a aclamação dessas irmãs, né, dessas filhas desse homem, ela era correta. Então, e sabe o que é interessante? Elas buscavam não um direito delas diretamente, como quando nós, queridos, compartilhamos a palavra de Deus, nós não estamos reivindicando nada para o nosso nome.
né, nós estamos aclamando e tirando esse tempo para aclamar o nome do Senhor, para que o nome do Senhor seja conhecido, para que você saiba que na palavra de Deus, tudo que você precisa, você encontra, né, para que toda a sua necessidade seja abastecida no verbo vivo que é Cristo. Então, essas filhas, elas estavam aclamando uma herança, um direito do Pai. Sabe, queridos, o Pai Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, ele tem direito sobre mim e sobre você, ainda que você não entenda isso. E ele vai mostrar isso para o ser humano no decorrer da vida. Sabe, quando chega a maturidade na vida do homem e da mulher, ele entende que ele não consegue fazer nada sozinho, sem a ajuda de Deus, sem a orientação de Deus. Sabe, o saber e o executar, queridos, provém, né, da dádiva de Deus ao homem e à mulher. Então nós reconhecemos isso. Essas filhas também reconheciam isso, que o pai havia dado um direito, mas não um direito somente dele, mas um direito que Deus deu a ele. Havia uma palavra de Deus sobre todos aqueles que não se rebelam contra Deus, permanecem na obediência, né, e fazem aquilo, fazem da sua vida algo devotado para o Senhor. Sabiam que tipo de vida que o pai havia tido e morreu na presença de Deus. Então ele tinha mais do que direito de ter parte daquela terra. Então elas estavam reivindicando algo do pai. A terra prometida era para esse povo, é para esse povo, é para entende quem você é e a quem você pertence. Você não vai abrir mão dos seus direitos, né? Você vai lutar pelos seus direitos, pelo seu direito de falar, pelo seu direito de adorar, pelo seu direito de exercer a sua fé. Exatamente isso que essas mulheres fizeram. Querer como mulher de Deus, né? Você tem exercido o seu direito, o seu dever, o zelo pelas coisas do Senhor, né? Faça isso, porque Deus é Deus para honrar a sua vida no tempo oportuno, como honrou essas mulheres e colocou o nome delas aqui para toda a eternidade. O inferno ter ciência de que mulheres se levantaram para reivindicar algo para Deus, algo que estava ali defendendo o nome de Deus, porque aquele homem defendeu o nome de Deus e enquanto viveu, debaixo de obediência ao Senhor. Que coisa linda, né, queridos? Então, o capítulo 26, que é o anterior, ele corre um censo ali da terra, né, de Canaã, onde essa terra é dividida, tribos ali de Israel. E essas mulheres faziam parte de uma dessas tribos, que era a tribo de Manassés, né? Porém, as leis de herança, queridos, naquela época, priorizavam a divisão da terra somente entre os filhos homens. E esse homem, ele não havia deixado filhos homens, somente mulheres, 5 mulheres. Onde quem não tivesse filhos homens perderia o direito de receber a herança da terra. Então, elas se viram prejudicadas. Então, todas as vezes que você se vê prejudicado em algo, em algum setor, alguma área da sua vida, você tem aonde recorrer. Você não é órfão nesse mundo, você tem um Deus, você tem um Pai, e você pode se recorrer a Ele, e Ele é justo para julgar a minha e a sua causa. Era uma ameaça real contra a família. Zelofeade, o pai dessas meninas, dessas mulheres. Se elas não se posicionassem, queridos, elas não estariam descritas aqui, porque Deus não gosta da omissão. Deus gosta da ação. E Deus gosta, né, de atos corajosos. E essas 5 irmãs, elas tiveram um ato corajoso. E por isso Deus as colocou aqui. Não somente por conta da coragem delas, mas porque elas defendiam algo realmente justo, que era o nome do Pai, ter direito à divisão das terras. Então, elas vão até a tenda do encontro, informam a Moisés e os leis ali, né, o sacerdote da época. O direito delas estava sendo prejudicado. E elas gostariam que Moisés revesse isso diante do Senhor. E aí Moisés vai diante do Senhor e Deus fala, é justo o que elas pedem, é correto o que elas pedem, faça isso. E não somente isso, e por conta, queridos, da atitude dessas irmãs, né? Hoje, até os dias de hoje, nós temos leis que protegem os vulneráveis, queridos, que protegem as mulheres, né? Que protegem o menos favorecido e que não permite que a injustiça seja feita numa situação dessas. Então, dentro de uma família, morre alguém que tem algum bem, esposa e filhos, depois que não tem os irmãos, depois os tios, e assim até que se encontre alguém para que aquele bem passe como possessão. Aquilo que você adquiriu em Deus, Deus vai sempre conceder a todo aquele que com o coração zeloso pelas coisas do Senhor lutar para que isso prevaleça, para que permaneça na sua família, permaneça na sua casa. Lutado
né, por esses princípios, queridos, na sua vida, na sua casa, na sua família. Lute pelo zelo das coisas do Senhor. Lute para que a presença do Senhor, o nome do Senhor, seja guardado na sua família, seja preservado na sua família, porque Deus se agrada disso. Quando a notícia chega até Moisés, ele e os líderes vão levar isso até Deus. E sabe o que Deus diz? Isso é correto, isso é justo. Dê a elas o que elas merecem. Mantenha o nome do Pai, né? Dê a posse a esse Pai, porque realmente ele tem direito. Elas estão reivindicando algo justo. Querer a presença de Deus no meio da sua casa, da sua família, zelar pelo nome de Deus. Aqui elas zelaram pelo nome do Pai, né? Então, quando nós também zelamos pelas coisas do Senhor, nós estamos zelando pelo nome do nosso Pai, o nosso Pai justo, santo e correto, que quer permanecer no nosso meio, que quer que a nossa possessão, a nossa herança esteja sempre guardada, sabe? Zelada por Ele, pela proteção dEle. Sabe, a maior proteção que o homem e a mulher têm aqui nessa terra é a proteção dos céus. É proteção jurídica maior do que a proteção do Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o advogado dos advogados. E quando você preserva isso, você, na verdade, está se preservando. Você está preservando a sua herança, a sua possessão, os seus filhos, seus netos, seus bisnetos. O patriarquismo, né, dessa família, né, ou dessa tribo, que começa lá em José, o patriarca, depois o filho Manassés, depois o neto Maquir, depois o bisneto Gileade, depois o trineto Ever, depois o quarto-neto Zelofeade, que é o pai das meninas, das irmãs, né, das mulheres, e depois são as mulheres. Sabe, não importa em qual nível você está da herança. Se você se posicionar, Deus é Deus para preservar você e para dar a possessão daquilo que já foi conquistado em Cristo Jesus nas suas mãos, né? Na sua história, no seu ministério, na sua família, entre os seus filhos, né? No seu futuro. Queridos, aqui elas tiveram uma garantia, uma conquista maravilhosa, porque lá na frente, quando essas mulheres vão se casar, a lei as preservou, as guardou, passassem dentro do próprio clã, para que aquilo que elas haviam conquistado não se perdesse. Você está protegido. Por isso que hoje nas igrejas a pessoa fala, case com alguém aqui da sua igreja, alguém que professa a mesma fé, alguém que serve o mesmo Deus, porque não, para que não haja divisão, né? Para que a sua possessão, a sua herança não seja rasgada ao meio, né? Não seja atribuída a outro, dada a outro. Queridos, há coisas celestiais que Deus entregou na minha e na sua vida que não podem ser divididos com qualquer pessoa, que não pode ser entregue para qualquer um. Deus quer que a gente preserve isso. E quando a gente não cuida disso, muitas vezes nós temos um grande prejuízo. Preserve aquilo que Deus te deu, queridos, né? Seja ousado no Espírito, como foram essas irmãs. Reivindique aquilo que é seu direito, que Cristo conquistou para você e para mim. Posse disso. E essas irmãs, elas poderiam não estar aqui descritas na Bíblia para nós, no nosso conhecimento, e nem honrando o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque elas poderiam ter decidido se omitir do direito do Pai. Hoje no nosso meio, queridos, decidiram se omitir diante de Deus, sabe? Preferem ficarem omissos diante da palavra, daquilo que o ensino prega de verdade, de fato, sabe? Elas, por serem mulheres, daquela época, deveriam ter ficado caladas, né? Ficassem inquietas em casa, esperassem alguém falar por elas, mas não, queridos, sabe o que essa mensagem nos traz de grande ensino, principalmente para nós mulheres, hoje nos nossos dias, é que se nós nos calarmos, principalmente aquilo que nós aprendemos da parte de Deus, dos preceitos do Senhor, das ricas bênçãos do Senhor, nós estamos matando a nossa possessão, nós estamos dissipando a herança divina que o Senhor atribuiu às mulheres e compartilhou com as mulheres. As mulheres não fomos deixados à parte. Deus nos chamou no mesmo ministério, na mesma graça, né, na mesma unção, sabe, debaixo de obediência e reverência a Deus, amando a Deus, temendo a Deus, mas não sendo omissas e não tendo medo, queridos, porque o Senhor lançou fora todo o medo do nosso coração. Por isso nós nos atrevemos a falar a palavra de Deus, a compartilhar do seu evangelho, né, com toda a graça e ousadia no Espírito, porque nós sabemos quem nos concedeu dessa graça. Quem nos salvou, quem nos alcançou, quem nos amou primeiro, quem entregou a herança eterna, quem entregou o seu filho para nós, foi Cristo, queridos. E ele não fez isso desmerecendo as mulheres, ele fez isso para todos que creem, para todos que o aceitassem. Eu e você, mulher, né? Eu e você, filho de Deus, não podemos
sermos tímidos com relação às coisas de Deus. Precisamos falar, precisamos amar, adorá-lo, aclamá-lo e reivindicar tudo aquilo que ele já conquistou para mim e para você naquela cruz do Calvário. Grande foi o preço, inalcançável o valor que o ser humano possa pagar, mas ele nos concedeu. Então, todas as vezes que eu e você nos calamos, todas as vezes que eu e você não reivindicamos o nosso direito, nós estamos desmerecendo aquilo que Cristo fez. Pegue esse exemplo das filhas Zelofeade e exerça o seu direito de filha diante de Deus. Exerça o seu direito de falar da palavra de Deus, de amar a Deus, de cultuar a Deus, de expressar a sua fé, o seu amor, a sua gratidão. E faça isso com graça, com alegria, com fervor no seu coração, porque Deus conhece as motivações do meu e do seu coração quando nós fazemos isso. Querido, nada está oculto diante de Deus. E é o próprio Deus que nos dá a herança. É o próprio Deus que nos dá a graça de recebermos possessão das suas mãos. Filhas, elas não receberam das mãos de Moisés, queridos. Moisés foi um canal. Então a sua igreja é um canal. As pessoas que te abençoam é um canal. A sua empresa é um canal. Os seus patrões é um canal. Mas quem te abençoa é Deus. Você reivindica da forma correta, debaixo de obediência, amando, temendo o Senhor. É o Senhor que vai te entregar, porque foi Deus que entregou. Foi Deus que permitiu que Moisés deixasse registrado o ato corajoso dessas 5 filhas, né, de Zelofeade, né, ali da tribo de Manassés. Elas poderiam ter sido retiradas, mas não. A ação, a atitude de corajosas delas de fé, de se achegar até a tenda do encontro, sabe? A tenda do encontro, querida, é a presença de Deus. Todas as vezes que ousadamente, e o Senhor diz também na sua palavra, né, que se nós formos nos achegar a Ele, que devemos nos achegar ousadamente, com fé no nosso coração, crendo que Ele é galardoador daqueles que o buscam, daquele que crê que vai receber. E é assim que nós nos achegamos diante do Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre nos atende, né? Nós te louvamos, te agradecemos, obrigado por essa palavra. A decisão delas em buscar pela herança paterna, em buscar por fazer parte, por ter posse da terra prometida, do qual elas sabiam que tinham direito, né? Foi isso, sabe, que comoveu o coração de Deus, né? Porque elas reconheceram o pai delas, a ação, a vida do pai, e elas também estavam decididas no coração de fazer morada na terra prometida, do qual elas aprenderam com o pai, caminharam naquela direção. E aí quando elas chegam lá, não vão tomar posse, queridos, em nome de Jesus, todo o seu esforço feito para Deus e para as coisas de Deus vai voltar para você, para a sua vida, para a sua história, para a sua herança, para os seus filhos, para a sua possessão. Porque Deus é justo e Ele conhece toda a história. Aqui estavam esquecendo dessas irmãs, do falecido Zelofeade, mas Deus, queridos, não esquece de ninguém. Deus não deixa de fora os seus filhos que participaram, que trabalharam na sua seara. Aqueles que morreram com a mão no arado, Deus não vai esquecê-los, queridos, entende? Então, guarda isso no seu coração. Deus tem restituição para você. Deus tem uma possessão da herança dele, parte dessa terra pertence a mim e a você. Basta eu e você tomarmos coragem e reivindicarmos isso diante de Deus com nossa fé, com todo o nosso empenho, com toda a nossa disposição. Falta hoje em dia, queridos, é essa disposição de ir até Deus. Nunca houve da parte de Deus omissão para receber alguém ou fazer o bem para alguém. Não, porque Deus nunca for omisso, nunca será. Existe sim uma falta de disposição do ser humano, do homem e da mulher, de se achegar diante de Deus e aclamar diante do Senhor, reivindicar o seu direito. Que o homem e a mulher faz isso, que ele se achega diante de Deus, que ele se dispõe, né, que ele se disponibiliza para que o Espírito Santo use. Deus, na sua infinita graça, derrama bênção sem medida, né, herança, possessão da parte dele, para mim e para a sua vida, para mim e para a sua história, para mim e para a sua herança, para mim e para a sua possessão. Quem é esse Zelofeade, né? Filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, descendente direto de Manassés, filho de José, né, ali de Jacó. Então, ele morreu no deserto, mas não em rebelião contra Deus, né, como o povo de Corá, mas pelo seu próprio pecado. Assim como eu e você podemos estar aqui hoje e amanhã não estar mais. Mas tudo aquilo que nós fizermos para o Senhor fica eternamente registrado no seu livro da vida. Amém, queridos? Principalmente você, mulher de Deus, né? Não se cale.
Não se intimide, continue falando, continue pregando, continue amando, continue adorando, continue servindo, continue contribuindo para o reino de Deus da forma que Deus colocou no seu coração, porque é o próprio Deus que lhe restituirá, é o próprio Deus que colocará o seu nome como parte da herança dele, da terra prometida. Essas mulheres foram incluídas porque elas tiveram coragem, ousadia no Espírito para suplicar no lugar certo, na tenda do encontro. É na presença de Deus, queridos, que nós conquistamos tudo aquilo que nós almejamos em Deus, amém? Não é em outro lugar, não é em nenhuma outra pessoa, mas é na pessoa do Senhor, na pessoa do seu Filho, de Jesus Cristo, amém? Que Deus te abençoe e que essa palavra fale mais ao seu coração, amém? Verdades Engordes vai ficando por aqui, até a próxima.